Shalom, irmãos. Eu quero trazer para vocês uma reflexão de Mateus capítulo 17, de um dos milagres de Jesus. Vamos acompanhar a leitura, verso 14 até o 21 de Mateus 17. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te do filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: Por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: Por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, nada vos será impossível. Mas esta casta não se expele senão por meio de oração e jejum. Esse texto ele é muito famoso, nós conhecemos muito bem, e eu quero falar de alguns aspectos desse texto com vocês. Primeiro é que o texto deixa claro que durante a ausência de Jesus, um homem leva aos discípulos o seu filho que era epilético. Mateus usa a palavra para se referir à doença do garoto, a palavra que é um verbo grego, que é seleniazomai, que significa lunático ou epilético, literalmente. É óbvio que nessa época essa doença ela aterrorizava as pessoas. Assim como hoje ela é muito séria, naquela época muito mais, porque a ciência da época, o mundo grego e o que se conhecia sobre doenças nessa época, não compreendia ainda essa doença. Então, como o homem explica para Jesus o que acontece com o filho, ele diz: Olha, meu filho por hora cai no fogo, por hora cai na água. Ele está querendo dizer que o filho dele era um risco para ele mesmo e para as pessoas que estavam próximas. Quando Jesus aparece, e nós lemos aqui no texto, salta das letras, das palavras, salta um alívio. Nós sentimos um alívio quando nós lemos que Jesus aparece naquele contexto, naquela ocasião. Nós podemos ver também no texto a decepção de Jesus, quando ele vê que os discípulos, eles não conseguem expulsar aquele demônio, não conseguem curar aquele menino ou libertar aquele menino, porque a situação estava completamente fora de controle. Jesus é até duro com eles, diz que eles não têm fé, chama-os de incrédulos. E eu penso exatamente sobre a situação que nós estamos passando nesse momento. Não só o Brasil, mas o mundo todo, uma situação de uma enfermidade global, uma pandemia, onde faz com que igrejas fechem, academias, shopping centers, instituições do governo, tantas coisas fechadas, pessoas enclausuradas em alguns lugares sem poder sair de casa. Existem algumas coisas que eu gostaria de falar com vocês que estão dentro desse texto, alguns pontos que eu gostaria de comentar. O primeiro deles é como é comovente a fé do pai daquele garoto. Você vê que, embora os discípulos não tivessem conseguido libertá-lo, do pai ainda emana uma esperança fantástica que fica clara quando Jesus aparece. Você sabe que um pouco antes, em Mateus 10, também está referido em Lucas 10, os discípulos de Jesus haviam sido enviados de dois em dois, e eles foram em várias cidades e ali pregaram o evangelho, expulsaram demônios, curaram enfermos, trazem um relatório para Jesus a respeito disso. Mas de repente a gente encontra nesse texto de Mateus capítulo 17, um momento de fracasso público dos discípulos de Jesus. Um fracasso público que
se fôssemos trazer hoje para a nossa realidade, pode ser que algumas pessoas maldosas poderiam dizer: Jesus fracassou, porque os seus discípulos fracassaram. Entretanto, o fracasso dos discípulos de Jesus, ou o fracasso da igreja em avançar, em ter fé ou coisas nesse sentido, eles não são o fracasso de Jesus. O fracasso dos discípulos não é o fracasso de Jesus. A atitude dos cristãos diante de uma situação dessa não é o fracasso de Jesus. E o pai daquele garoto, ele nos ensina uma lição, porque nós vemos que quando Jesus aparece, ele salta para Jesus pedindo a solução, pedindo ajuda. E isso significa que aquele pai nunca duvidou do poder do próprio Jesus Cristo. Exatamente nesse momento, nós estamos em um contexto onde milhares de pessoas, elas estão voltando a sua fé ao Senhor. Alguns não sabem nem sequer a quem clamar, para quem pedir ajuda. Algumas pessoas não sabem quem eles devem procurar, mas eles sabem que alguém pode ajudá-los. Eles sabem que a ajuda está no Senhor. Nós, como igreja, precisamos ensiná-los o caminho, onde buscar, como encontrar essa ajuda. É como se aquele homem tivesse dito assim: por favor, me permita me aproximar de Jesus em pessoa e todos os meus problemas serão resolvidos. É isso que o Brasil está precisando. O Brasil, diante de uma situação onde nós temos cristãos temendo, pastores fechando igreja, governadores e prefeitos mandando que instituições se fechem, existem outras milhares de pessoas em nossa nação e ao redor do mundo inteiro, pessoas que estão pedindo para se aproximarem de Jesus, mas elas não sabem mais como. Pessoas que se perguntam: como eu me aproximo, como eu volto, como eu encontro Jesus. Pessoas querendo um pouco de amor, ou sentir um pouco sentir a cura do Senhor, ou sentir a presença de Deus. Pessoas que perderam enteados, pessoas que perderam parentes, amigos, filhos, avós. Outras pessoas precisando mesmo de cura física, cura dessa enfermidade e cura de tantas outras coisas que têm matado as pessoas todos os dias em todos os lugares da terra. Há nisso algo muito sério, algo que é universal. Essa dor é universal. A pobreza do homem é universal. A nossa limitação, ela é universal. E dentro dessa universalidade dessa dor, e da universalidade da pobreza, da incapacidade, do fracasso humano, existem algumas pessoas que pensam: se eu pudesse ir além desses homens, ir além dos pastores, ir além dos líderes, ou se eu pudesse ir além da fachada eclesiástica para encontrar Jesus e Ele me curaria em pessoa, porque a igreja fracassa, porque os homens fracassam, será que o próprio Jesus me receberia? É claro que sim. O próprio Jesus te receberia. O próprio Jesus poderia agora visitar você no leito, no hospital ou na sua casa, seja em qualquer situação que você esteja, com saúde ou não, o próprio Jesus poderia fazer isso. Só que Ele mesmo, como princípio, Ele criou a igreja e Ele escolheu homens que pudessem representá-lo. Ele escolheu um grupo de pessoas que Ele chamou de corpo de Cristo, e esse grupo de pessoas são as suas mãos na terra, são os seus olhos, são os seus pés. Essas pessoas juntas são a boca do Senhor. Essa é a maneira como o Senhor quer trabalhar em qualquer momento de crise na humanidade.
a condenação, o pecado, ou um flagelo, ou alguma coisa nesse sentido que acontece, elas comprovam que nós precisamos do Senhor e que nós somos fracos e falíveis. Nós somos falíveis. Nós adoecemos, mas a exemplo daquele homem, algo que pode nos salvar é uma fé inabalável. Uma fé que nos faz procurar Jesus, uma fé que nos faz ir ao encontro do Senhor. É uma fé que mesmo, a exemplo daquele homem, mesmo quando os discípulos de Jesus, os apóstolos, falharam, aquele homem não olhou para os discípulos e disse: eu não creio mais na igreja, eu não creio mais no Senhor. Pelo contrário, a Bíblia não relata nenhuma palavra de afronta àqueles homens, aos apóstolos, ou descrédito a Jesus. Ele acreditava e ele levou o seu filho para que os apóstolos curassem. Então significa que ele cria naquilo que Jesus tinha instituído. Creia no que Jesus instituiu. Aqueles homens falharam. Nós vamos já entender um pouco sobre por que eles falharam. Mas mesmo assim eles encontraram Jesus dentro da mesma situação. O mundo vai reconhecer que Jesus trabalha usando homens. O mundo vai reconhecer que Jesus trabalha através da igreja. Mas você que é a igreja precisa reconhecer primeiro que você precisa ser usado. Você precisa ser usado. Onde você estiver agora, diga: eu preciso ser usado. Eu preciso ser usado. Por isso o Senhor levantou profetas, apóstolos, pastores, igreja no meio da sociedade há milhares de anos, há centenas de anos. O Senhor vem trabalhando dessa mesma maneira. Homens falham, instituições falham, mas o Senhor permanece o mesmo. Ele é o dono da igreja. Ele permanece o mesmo Senhor da cura. A Bíblia admoesta que a igreja, por ser falível, ela deve lutar para se manter preparada para as bodas com Jesus. E diz que os líderes dessa igreja devem permanecer incorruptíveis. Ou seja, o Senhor não ignorou a possibilidade da igreja ou dos homens falharem. Não ignorou a possibilidade de nós temermos, como eu tenho visto muitos cristãos temerem. Alguns dizendo, colocando a culpa em outros que deixam a igreja aberta, os que abrem a igreja, culpando outros com a igreja fechada. Não é sobre isso que nós estamos falando. Eu estou falando sobre exatamente falta de fé. Eu duvido que qualquer igreja, que qualquer pessoa da igreja primitiva, eu duvido se qualquer um teria caído nesse desespero que eu tenho visto muitas pessoas caindo. O desespero, o medo, ele nos impede de clamar ao Senhor, de olhar para Ele e de ter certeza de que Ele pode curar a nossa terra. O Senhor pode curar a nossa terra. Ele vai curar a nossa terra. Outro ponto que é importante nesse texto, nós vemos as constantes exigências a que Jesus era submetido. Jesus foi submetido a uma exigência logo após um momento muito importante. Você sabe que no início do capítulo 17, você pode ler isso, os discípulos estavam com Jesus no monte e aconteceu a transfiguração. Então, se a gente fosse contar uma história, a gente poderia dizer assim: diretamente da glória do Senhor à tribulação, diretamente da transfiguração para o problema. Veja, Jesus desce do monte de ouvir a voz de Deus. Os discípulos viram o Senhor transfigurado. E de repente, ele já está inserido em um contexto completamente humano, de doença, de fraqueza, de obstáculo. Só que Jesus, ele não olha para aquela situação
como se as pessoas daquele problema fossem um obstáculo para ele. Ele não olha para aquele garoto como um problema, ele não olha para o pai daquele garoto como um problema. Jesus viu um problema naquela situação, e o problema foi exatamente a falta de fé. Jesus disse uma palavra, amados, ele disse: tragam-me o garoto, tragam-me o menino. É isso que a igreja precisa dizer. Traga-me o menino. Traga-me o garoto. Traga-me o problema. Traga isso para cá, vamos orar por isso. Vamos nos levantar como igreja. Vamos interceder por isso. Traga-me o problema, isso fala de intercessão. Porque, irmãos, é fácil nos sentirmos igreja ou cristãos no momento de oração e de meditação. É fácil. É fácil sentir Deus perto quando as portas estão fechadas. Nós estamos no nosso quarto orando, ouvindo uma canção e o céu está bem perto. É fácil ser cristão assim. Mas o Senhor quer que nós sejamos cristãos de uma maneira verdadeira e não através do escapismo. Em Tiago capítulo 1, versículo 27, diz assim: a religião pura e sem mácula para com Deus e Pai é essa: visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Esse texto é fantástico porque fala da verdadeira religião. A verdadeira religião, ela consiste em levantarmos dos joelhos diante de Deus para enfrentarmos os homens nas situações em que eles se encontram. Levante-se dos seus joelhos diante de Deus e vá em direção ao problema, interceda, levante suas mãos como igreja, ore pelos enfermos, seja um intercessor. Esse é o papel da igreja, essa é a verdadeira religião. A verdadeira religião consiste em tirar forças de Deus a fim de levá-las para os outros. A verdadeira religião, ela implica encontrar Deus no lugar secreto, mas também encontrar Deus tratando da vida dos homens no mercado, no comércio, nos hospitais. Essa é a verdadeira religião. Não é para satisfazer as nossas necessidades, mas é para ser generoso, forte e eficaz. Esses são os verdadeiros cristãos. Essa é a igreja do Senhor. É a igreja que não teme a situação. É a igreja que diz: as nossas portas estarão abertas. Nós oraremos pelos doentes. Nós levantaremos as nossas mãos santas e curaremos os enfermos, em nome de Jesus. Essa é a verdadeira igreja. Nós também vemos a dor de Jesus diante da necessidade de fé que os discípulos apresentaram. Jesus disse para os seus discípulos, parafraseando: quanto tempo eu vou estar com vocês sem que vocês me compreendam? Jesus fica muito triste com aqueles discípulos, porque ele percebe que os discípulos não haviam compreendido que não era uma matemática colocar a mão na cabeça das pessoas, não era um truque, não era mágica colocar a mão na cabeça das pessoas e curar, não era coach, não era autoajuda, não era estimular a alma das pessoas, era fé. Fé é incompreensível, fé é incalculável. Fé é fazer aquilo que nós estamos vendo, que nós não estamos vendo, mas nós temos certeza que vai acontecer. Eu vi esses dias muitas pessoas falando mal de alguns governos que estavam tentando acalmar a população, como por exemplo o governo brasileiro, tentando acalmar a população, não levando desespero ou caos para as pessoas, porque a grande mídia já estava fazendo isso. As redes sociais, os jornais, hoje mesmo eu recebi áudios horríveis de pessoas gritando,
E a única frase que a pessoa dizia nos gritos era: ninguém vai para as igrejas, ninguém vai para a igreja. É muito estranho como essas pessoas maldosas estão focadas em tirar as pessoas da igreja. Eles dizem: não vá para a igreja. Mas você vê nos campos de futebol em muitos lugares, pessoas alugando o campo de futebol para jogar. Supermercados com pessoas, supermercados com filas enormes, ônibus lotados. Mas para a igreja não pode ir. Essa falta de fé, ela não é mais incompreensível do que como nós nos conformamos em não ir para a nossa congregação. Incompreensível é um crente aceitar tranquilamente a situação em que nós estamos, a situação de pecado, a situação de calamidade em que o mundo se encontra. Talvez nesse momento você tenha cometido um pecado alguns minutos atrás. Isso é uma situação calamitosa, meu irmão. Você vai para o inferno se continuar nessa situação. Isso é incompreensível. Como nós podemos saber que estamos no caminho da perdição se continuarmos em pecado e continuamos pecando? Isso é incompreensível. Nós usamos a nossa fé para tantas coisas. Usamos a fé para sair de manhã, para comprar pão, por exemplo. Nós acreditamos fielmente que ninguém envenenou o pão, compramos e comemos. Isso é fé. Você abre uma caixa de leite, você toma aquele leite, você tem fé que você não vai morrer, mas você não sabe como aquele leite foi feito. Isso é fé. Jesus, ele, para fazer uma alegoria sobre esse tema, ele disse para os discípulos que se eles tiverem a fé como um grão de mostarda, eles poderiam dizer para esse monte: sai daqui, e ele sai. Lança-te para ali, e ele vai. Jesus emprega uma frase que eles chamam como um arrancador de montes. É uma frase que os judeus conheciam muito bem, que era usada para um professor que sabia explicar ou expor bem as escrituras. Ou seja, aquele homem, ele sabia ensinar também que ele arrancava um monte da frente da vista dos seus alunos, dos seus discípulos. E ele conseguia tirar aquilo que tampava ou obstruía a visão das pessoas para compreender as escrituras. Esse é um arrancador de montes. Jesus quer fazer aqueles homens entenderem que eles são destruidores de montes com a sua fé. Jesus tenta ensinar para aqueles discípulos que eles, através da fé, podem trazer solução para as dificuldades humanas. Mas Jesus não disse hora nenhuma que eles pegariam os montes no colo, uma montanha, um problema no colo e tiraria esse problema. Não, ele disse com a fé. Ou seja, sem as ferramentas técnicas necessárias. Isso é fé. Jesus disse para os discípulos: vocês não têm as ferramentas técnicas necessárias para curar de epilepsia, mas vocês podem orar. E Jesus dá a dica, ele diz: existe um certo tipo de demônios, de doenças, que elas só são expulsas com jejum e oração. Jesus não ensina nenhuma tecnicidade, ele não dá as ferramentas, ele não diz qual é o remédio, a mistura química para isso, mas ele dá uma coisa que é incompreensível. Ele diz para eles: vocês precisam usar fé, jejum e oração expulsa demônios também. Jesus queria abrir um leque para eles, um leque que seria incompreensível, gigantesco. Porque, irmãos, a oração e o jejum, eles trazem revelação para nós. Não é que eles iriam ficar poderosos e eles iam ter mais poderes e agora eles iam para um outro nível, uma outra dimensão, que quando colocassem as mãos, aquele demônio especial ia sair. Não tem nada a ver com isso. Jesus está falando sobre como entrar na presença do Senhor, como compreender coisas que são espirituais.
jejum e oração. Como compreender coisas que são mistério? Se vocês tiverem fé suficiente, a medida de fé suficiente, vocês vão conseguir compreender. Por isso, Jesus traz essa dica para eles. E isso nos ensina como não falhar diante desses problemas. Diante de dificuldades iminentes, diante de coisas que vão acontecer de novo. Outras epidemias acontecerão, coisas que nós não conhecemos. Outras doenças que nós não conhecemos ainda virão novamente. Catástrofes que nunca vimos acontecerão, porque a palavra do Senhor revela que isso acontecerá. Terremotos, maremotos, tempestades, meteoros, coisas incompreensíveis ainda acontecerão, que nós nunca vimos e algumas outras gerações antes de nós também nunca viram. Será que nós vamos fraquejar diante disso? Será que nós vamos continuar acovardados, com medo? Será que vamos fechar as nossas igrejas? Será que não vamos enfrentar o problema? Será que não vamos interceder? Hoje conversávamos com um pastor amigo que mora nos limites do nosso estado, e nós levamos uma palavra para ele: vocês estão no limite do estado, então fechem as portas para as enfermidades, fechem as portas para o pecado, fechem as portas para os problemas do nosso estado. E ele nos disse: nós estamos em guerra pelo estado. Em Marcos capítulo 3, nós também podemos encontrar os discípulos de Jesus expulsando demônios, assim como Mateus 10 e Lucas 10, expulsando demônios, curando enfermos. Mas nós já sabemos, pelo que nós lemos, que simplesmente aqueles discípulos fracassaram, e Jesus traz a solução no verso 21 de Mateus 17. Ele diz que simplesmente para alguns tipos de cura, para alguns tipos de problema, a solução é oração e jejum. Observe, Jesus está querendo dizer para os discípulos que eles não viviam suficientemente perto de Deus. Veja bem, é possível ser cristão e não viver suficientemente perto de Deus. É possível ser alguém que pensa ter fé ou que pensa ser religioso e não viver suficientemente perto de Deus. É possível, sim. É possível ter autoridade, é possível ter dom, é possível saber fazer as coisas na casa de Deus e mesmo assim não viver suficientemente perto dele. Mas é impossível viver perto do Senhor e não ter dons. É impossível viver perto do Senhor e não ser usado por Ele. O que nós precisamos fazer é manter a nossa oração acesa. Nós necessitamos de oração, irmãos. Nós precisamos guardar a nossa proximidade do Senhor através da intercessão. Nós precisamos guardar o poder e a autoridade que o Senhor tem nos ensinado através da oração. Uma pessoa fora da igreja com o dom de profeta, ele é um falso profeta. Um pastor fora da igreja desviado, ele é um falso pastor. Mas, irmãos, um pastor dentro da igreja, um profeta dentro da igreja, um evangelista dentro da igreja, que não está suficientemente perto do Senhor, é um fracassado. Nós precisamos manter estreito o nosso contato com o nosso Deus, porque Ele é a fonte de tudo que nós temos. Ele é a fonte de cura para a nossa nação. Um grande pregador pode ser apenas um falador se não estiver perto do Senhor. Um cantor, alguém que tem o dom de música, pode ser apenas um simples profissional longe do Senhor. Veja bem, eu não estou condenando músicos profissionais, de maneira nenhuma.
você é livre para capitalizar o que você quiser. Você pode capitalizar o seu dom, você pode ser um músico e ganhar dinheiro com a música. Você pode ser um pregador e ganhar dinheiro com coach. Você pode ser o que você quiser e ganhar dinheiro com isso. Mas nada disso te dá o direito de sair da presença do Senhor, de abandonar o Deus que te deu o que você tem. Nós deveríamos, ao contrário disso, nos alegrar na utilização do dom que Deus nos deu e não fazer disso comércio. O que me alegra no meio dessas crises é porque são elas que revelam do que os cristãos e do que a igreja precisa e muito além do que o Senhor pode fazer no meio dessa crise. Existem duas coisas que nós não podemos perder. É a nossa vida com Deus, porque senão nós nos converteremos de um corpo vivo a um belo cadáver. E nós não podemos perder a chance de ser igreja de verdade. Seja a igreja de verdade. Não usemos a glória que Deus nos deu de curar enfermos, expulsar demônios, para transformar isso em lucro ou transformar isso em fama. Porque quando vem a crise, ou quando vem o problema onde fama e dinheiro não valem nada, não sobra nada para quem já usou essa glória que o Senhor deu. Os discípulos haviam sido equipados com poder diretamente de Jesus. Eles foram nutridos com a vivência com Jesus. Mas na primeira ausência dele, eles falharam. Porque você se lembra que Jesus de costume dizia para eles: vocês não conseguem ficar comigo 1 hora orando? Jesus queria ensinar isso para eles. Ficar perto do Senhor, ficar perto do Senhor. Porque, irmãos, quem anda perto do Senhor pode olhar para o problema e dizer assim: tragam-me o menino e ele será curado. Tragam-me o rapaz e ele será curado. Tragam-me o problema e ele será sanado. Essa é a verdadeira igreja. Em nome de Jesus, igreja, não perca o contato com o Senhor. Diga para os problemas, diga para as pessoas: venham. A igreja do Senhor pode resolver esses problemas, a igreja do Senhor pode orar, a igreja do Senhor pode interceder, e através de jejum e oração, o Senhor pode mandar a solução para a nossa nação e para as nações da terra. Em nome de Jesus, eu quero te convidar a orar, queria que você pudesse nesse momento orar ao Senhor. Vamos orar juntos. Senhor Jesus, nós como igreja do Senhor, nós clamamos a Ti agora, Senhor. E nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor traga um conserto, Senhor, para a Tua igreja. Nós queremos compreender, Senhor, que podemos chamar os problemas, que podemos chamar a enfermidade e arrancá-la, Senhor. Arrancá-la das pessoas, arrancá-la do mundo, arrancar da nossa nação. Nós queremos ser igreja de verdade, Senhor. Não queremos te decepcionar. Nós queremos aprender a lição com isso, Senhor. E te pedimos em nome de Jesus que em meio a toda crise, em meio a toda enfermidade, ou em meio a todo o pecado, que o Senhor dissipe todas as trevas, que o Senhor cure a nossa terra, que o Senhor arranque o pecado do nosso meio. Em nome de Jesus, nós te pedimos isso porque cremos que o Senhor pode fazer isso. Em nome de Jesus. Amém.